Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Continuamos com o nosso trabalho online. Dificultou um pouquinho o segmento do nosso cronograma, mas vamos nos esforçando para manter o mais perto possível daquilo que estava proposto e para manter o mais perto possível daquilo que a gente conseguiria fazer em sala de aula, né? Eu sei que as aulas estão bem menores, bem mais curtas, enxutas, mas isso é necessário para a gente conseguir anexar no EVA todo o conteúdo. Então, nesse momento a gente vai explanar sobre órgãos e células do sistema imunológico. Vamos começar falando de células e com isso nós completamos a primeira unidade da nossa disciplina, tá? Essa ilustração, eu acredito que já tenho mostrado ela para vocês em sala de aula. É uma ilustração com uma hierarquia, começando lá pela célula tronco hematopoética. E a partir dessa célula tronco autorrenovável, nós vamos obter dois progenitores, linfóide e mieloide. E a partir desses dois progenitores, nós vamos adquirir uma coleção de células diferenciadas que vão compor o sangue e que vão abastecer o sistema imunológico. Bom, vamos falar sobre cada uma dessas células e eu acredito que aqui nós vamos sanar muitas dúvidas, muitas lacunas que podem ter ficado nas aulas anteriores. Vamos começar pelos linfócitos. Eu falei até agora para vocês que sempre que falamos em linfócitos, nós pensamos em imunidade adaptativa, e é verdade. Os linfócitos eles estão subdivididos em duas categorias, linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T, eles maturam no timo, então eles nascem na medula óssea, mas eles terminam o seu processo de maturação no timo. Eles vão sair da medula óssea na fase de progenitores e através da corrente sanguínea, de uma forma virtual, eles vão migrar para o timo e vão compor e vão povoar o córtex do timo, onde eles serão chamados de timócitos. Aqui nesse córtex, os linfócitos T continuam tendo uma grande taxa de mitose e o processo de diferenciação vai continuar caminhando até que a gente forme linfócitos T maduros e esses linfócitos T maduros caiam então na corrente sanguínea para, de fato, executar a defesa do corpo. Os linfócitos T, eles estão subdivididos ainda em duas outras categorias, linfócitos T helper ou auxiliares e linfócitos T CD8 ou citotóxicos. Os linfócitos T helper ou CD4 ou auxiliares, se a gente colocar no português, eles recebem essa sigla CD4 porque eles possuem na sua membrana uma molécula chamada CD4, cluster de diferenciação número 4, uma molécula exclusiva desses linfócitos T helper. Então eles acabam sendo denominados por aquela molécula que marca a identidade da célula. E os linfócitos T CD8, da mesma maneira, eles têm exclusivamente na sua membrana uma molécula CD8, que é considerada um cluster de diferenciação, um padrão de diferenciação. Então, eles também podem ser, a gente pode se referir a eles como linfócitos T CD8. Os linfócitos T helper ou auxiliares, eles têm uma função que vai um pouquinho além daquilo que o nome sugere. A função deles não é exatamente auxiliar, mas coordenar a resposta imunológica através da produção e liberação de citocinas. Os linfócitos T helper ou linfócitos T CD4 são carro-chefe na produção e liberação de citocinas que modulam a nossa resposta imunológica. Essas citocinas nós já estudamos e nós conhecemos então características gerais, propriedades gerais, sabemos que os linfócitos TCD4 não são produtores exclusivos de citocinas, que macrófagos também produzem, células endoteliais também produzem, nós temos uma grande diversidade de células produtoras de citocinas, mas o linfócito T helper ele é especializado nessa função.
Estudar as citocinas uma a uma é um grande desafio que não vai caber em 60 horas de disciplina. Por quê? Porque nós conhecemos muitas citocinas e nós vemos na literatura que a cada dia que passa, a gente vai sim ter uma descrição mais aprofundada ou de uma citocina nova. Então, a forma mais palpável, mais didática para estudar essas citocinas é agrupando essas citocinas em famílias ou através de funções, que é o que a gente vai ver aqui. Eu estou mostrando para vocês 4 categorias de citocinas, que são as mais relevantes da literatura. Elas são categorizadas por função. Tá? Então, cada uma dessas categorias de citocinas modulam o sistema imunológico para uma determinada função, para uma determinada tarefa. No perfil de citocinas TH1, nós entendemos que o linfócito TCD4, uma vez recrutado para trabalhar e feito a expansão clonal, ele se especializa na produção desta coleção de citocinas que nós chamamos TH1. E essa coleção de citocinas ela vai induzir resposta celular. A resposta celular ela é composta principalmente por 2 mecanismos: citotoxicidade e fagocitose. Então, no perfil TH1, nós podemos fagocitar células apoptóticas e induzir células à apoptose, fagocitar micro-organismos ou induzir a apoptose células que estão infectadas com micro-organismos. De maneira que o perfil TH1 ele está voltado para a defesa de desafios intracelulares, porque toda célula que está infectada por vírus ou que tem uma alteração no seu comportamento pode ser induzida à apoptose. E toda célula apoptótica pode ser fagocitada. Agora, quando o alvo são bactérias intracelulares, por exemplo, nós também podemos fagocitar tanto os micro-organismos bacterianos como também a célula que está infectada por essa bactéria. Tá? No perfil TH2, nós temos uma coleção de citocinas que vão induzir resposta humoral, resposta mediada por anticorpo, especialmente quando se trata das classes de anticorpo IgA e IgE. Nesse perfil TH2 é onde nós vamos encontrar IL4 e IL5 como carro-chefe, e aí nós temos sim linfócitos B sendo recrutados para trabalhar, fazendo expansão clonal, se diferenciando em plasmócitos e produzindo esses anticorpos. E paralelamente nós vamos encontrar células que usam esses anticorpos também em mitose, como é o caso dos basófilos ou mastócitos, e também dos eosinófilos. Já no perfil TH17, nós entendemos que esse perfil ele é pró-inflamatório. Ele coleciona características do perfil TH1 e também características do perfil TH2 que sejam inflamatórias, características inflamatórias. Ele agrupa, dentro do perfil TH17, uma coleção de características inflamatórias ou pró-inflamatórias. O perfil TH17 ele é muito bem descrito na literatura quando relacionado com doenças graves ou doenças terminais, como câncer, tuberculose, imunodeficiência decorrente do HIV. Então, doenças graves, né? Doenças em que o paciente tem um sistema imunológico quase que em colapso, quase que em falência devido a um desafio antigênico que ele não consegue dar conta. No perfil TH17, nós vamos ver ainda que ele é um perfil de mau prognóstico. Quando nós temos um paciente e identificamos que o perfil de citocinas que ele está produzindo está se assemelhando com o TH17, nós vamos ficando preocupados, porque ele é um perfil de prognóstico ruim, ok? Quando a gente tem um paciente com câncer e a gente encontra no sangue desse paciente um perfil TH1, a gente tem um prognóstico melhor. Bom, ele tem um agravo intracelular, ele está desenvolvendo uma estratégia imunológica focada e com inflamação controlada. A gente tem mais chance de sucesso ali. Um paciente, se a gente pegar o mesmo paciente ou com o mesmo agravo e ele começa a desenvolver um perfil
que vai se aproximando do perfil TH17 é um motivo de preocupação. Por quê? Porque ele está perdendo o foco da estratégia imunológica e ele está produzindo um processo inflamatório mais amplo, desfocado e que pode inclusive estar prejudicando o organismo. No perfil T regulador ou Treg, nós vamos ver exatamente o oposto do TH17. É um perfil de citocinas onde nós vamos encontrar uma coleção de citocinas que induzem mitose de células imunológicas e durante essa fase de mitose, as células imaturas elas têm menos função. Então a gente vê que o perfil T regulador ele não está só associado com mitose, com um tempo necessário às vezes para crescimento, para divisão celular, mas ele também está extremamente relacionado com tolerância imunológica. Então, quando nós temos o perfil T regulador voltado a um determinado antígeno, é porque provavelmente nós vamos tolerar a presença daquele antígeno no nosso organismo. O perfil TH17 e o perfil T regulador, eles precisam estar em equilíbrio. Então, eles são antagônicos entre si, um é extremamente inflamatório, o outro é extremamente pacífico, eles precisam estar em equilíbrio. Por quê? Para a gente não ter uma inflamação tão exacerbada, que seja incompatível com a vida, que venha trazer caquexia, que venha trazer um choque anafilático, um choque séptico. E a gente também não pode ter uma passividade tão grande do nosso sistema imunológico que chegue a tolerar uma infecção. Então, eles precisam estar em equilíbrios. É como se a gente tivesse entre os dois uma gangorra e esse ponto de equilíbrio é um ponto de saúde. E de uma forma similar a esse par TH17 e TH regulador, a gente vai encontrar também um perfil TH1 e o perfil TH2 também fazendo esse antagonismo. O perfil TH1 tem citocinas, como é o caso do interferon, que antagonizam o perfil TH2. E o perfil TH2 tem algumas citocinas, como é o caso da IL-10, da IL-6, que antagonizam o perfil TH1. Então, ambos também precisam estar em equilíbrio numa condição de saúde. Quando tiver uma doença, um desafio imunológico extracelular, o perfil TH2 vai polarizar, ele vai prevalecer. Quando a gente tiver uma doença intracelular, o perfil TH1 vai predominar, ele vai polarizar, ele vai se intensificar. Então, a gente tem uma gangorra onde saúde é exatamente esse ponto de equilíbrio, ok? Então, dentro desses 4 perfis de citocinas, eu quero abrir um parênteses e sugerir para vocês uma leitura que eu acho que é extremamente interessante e adequada para esse momento da disciplina, que é a leitura sobre a patogênese do HIV. O HIV é um vírus que invade células TCD4 e ele vai depletar especialmente o perfil TH1. Então, observe que o vírus HIV é um desafio antigênico intracelular e ele tem como célula-alvo um linfócito que é responsável por coordenar a resposta imunológica contra o próprio vírus. E ele vai depletar exatamente o linfócito especializado em liberar o perfil de citocinas que arquiteta a resposta imunológica contra esse vírus. Então, fica fácil de a gente entender por que o HIV é uma doença crônica, uma doença considerada incurável e uma doença, uma infecção, né, que realmente vai levar a um colapso do sistema imunológico. Demora, né? A gente tem aí uma década mais ou menos num paciente não tratado entre a infecção e chegar na fase final da AIDS, mas ele conduz para esse caminho. Por quê? Porque ele está tirando esse equilíbrio entre TH1 e TH2, ele está tirando a nossa defesa celular e tirando essa defesa, o próprio vírus sobrevive. Tá? Então, ele se propaga, ele se cronifica no organismo. No monitoramento do paciente HIV, inclusive, nós podemos usar a citometria de fluxo, que é um assunto que nós ainda vamos chegar quase lá no final do semestre, vamos abordar a citometria de fluxo, para contar o número de CD4 que o paciente tem e o número de CD8 no sangue periférico. E a queda na quantidade de CD4 vai demonstrar o avanço da doença, a progressão da infecção pelo HIV, ok? Pulando agora para o linfócito B, a gente já conhece
um pouquinho mais dessa função. Linfócito B, ele é o linfócito responsável pela produção de anticorpo. Para produzir anticorpo, ele precisa ser recrutado para trabalhar, fazer expansão clonal e se diferenciar em plasmócito. Lembra que todo linfócito, T e B, antes de começar a trabalhar, então, entre a expansão clonal e começar a trabalhar, ele vai, nessa expansão clonal, criar um exército de células, onde uma parte delas trabalha, né, é efetor, e uma outra parte não trabalha, é de memória. Então, toda vez que um linfócito T ou um linfócito B é recrutado para trabalhar, ele está engrossando a quantidade de células de memória que nós temos contra aquele antígeno e, ao mesmo tempo, engrossando a quantidade de células efetoras que, naquele momento, naquele desafio, vão fazer a defesa. Então, o papel do plasmócito é produzir anticorpo. E as células nulas, ou células natural killer, ou matadoras naturais, nós abreviamos como células NK. Como o nome já diz, elas são citotóxicas, então elas têm um trabalho muito semelhante ao linfócito TCD8. O que é citotoxicidade? Esse mecanismo é um mecanismo onde um linfócito TCD8 ou uma célula NK identifica uma célula periférica do nosso corpo, que pode ser muscular, epidérmica, de tecido conjuntivo, fígado, rim, cardíaca, qualquer tecido. Identifica que esta célula tem alguma alteração, tem alguma coisa que foge do padrão daquele tecido para aquela idade cronológica. Funde membrana com membrana, joga dentro da célula-alvo um conjunto de toxinas e depois ela se desprende. Essa célula-alvo que recebeu esse conjunto de toxinas, no seu interior ela vai sofrer uma corrosão, ela vai sofrer uma degradação, uma proteólise. E essa proteólise vai acelerar a morte da célula, né? Daí o conceito de apoptose, morte celular programada. Eu programo essa célula-alvo para morrer precocemente, mas de uma forma muito interessante, porque a membrana fica preservada. Então, uma célula apoptótica é uma célula que é como se ela tivesse envelhecido precocemente, mas a membrana está íntegra. Não há extravasamento de conteúdo intracelular para o interstício. Então, como se fosse uma morte limpa. E essa célula apoptótica no futuro, né, ou na sequência, ela pode ser fagocitada por macrófagos ou por células dendríticas. Qual que é a diferença entre o CD8 e NK? CD8 é uma célula adaptativa e NK é uma célula de imunidade inata. NK mata células-alvo por um princípio de suspeita. Toda célula-alvo que tem alguma coisa alterada dentro dela,